Imagina acordar no dia seguinte e descobrir que sua casa virou cenário de filme pós-apocalíptico. Fala galera, eu sou Cine Curto e hoje vou te contar a história de Projeto X, uma festa fora de controle, sem enrolação e com detalhes. Vambora pro vídeo! Carros destruídos, helicópteros sobrevoando, polícia em todo canto e seu nome estampado como responsável por tudo. Agora imagina que tudo isso começou porque você só queria fazer uma festinha. Hoje eu vou te contar a história de como uma simples tentativa de ganhar popularidade virou o maior caos já registrado em uma festa adolescente. E confia em mim, isso escala num nível que você não está preparado. Sou o anfitrião dessa noite. Atrás de mim está a casa de Thomas Cub. Hoje é aniversário de Thomas Cub. E esse é o Projeto X. A gente começa conhecendo Thomas. E quando eu digo invisível, eu não tô exagerando. Ele não é o popular, não é o nerd lendário, não é o atleta. Ele é figurante da própria vida. Sabe aquele personagem que aparece no fundo da sala e você nunca lembra o nome? Então, Thomas basicamente vive nessa zona cinzenta social, onde ninguém odeia ele, mas ninguém liga também. E isso dói, porque ele não quer dominar a escola, ele só quer ser notado. Enquanto isso, o melhor amigo dele, Costa, que é basicamente um mini empresário do caos, decide que a solução para todos os problemas sociais da humanidade é simples. Uma festa, não uma festinha, uma festa daquelas que entram para a história. E aí você já sabe, quando um adolescente com baixa autoestima e um amigo impulsivo se juntam, a chance de dar ruim é quase matemática. Os pais de Thomas vão viajar no final de semana e o pai dele deixa bem claro, sem bagunça, sem festa, nada fora do normal. Regra número 1 dos filmes adolescentes. Quando os pais dizem nada de festa, significa claramente vai ter festa. Thomas, inicialmente, nem queria algo absurdo. A ideia era pequena, controlada, convidar algumas pessoas, talvez impressionar a garota que ele gosta. Só que Costa enxerga diferente. Para ele, isso não é uma festa, é uma oportunidade histórica. Costa começa a divulgar. E quando eu digo divulgar de verdade. Convites espalhados, mensagens enviadas, telefone tocando, mais mensagens, mais gente confirmando. Thomas começa a perceber que talvez isso esteja saindo um pouquinho do controle, mas ainda está naquele estágio onde parece administrável. E aqui entra um detalhe importante. O filme inteiro é filmado como se fosse um documentário caseiro, câmera tremida, climinha de isso é real, o que deixa tudo ainda mais caótico quando as coisas começam a escalar. No começo, até que parece normal. Algumas pessoas chegam, música alta, bebida circulando. Thomas está nervoso, mais empolgado e pela primeira vez pessoas estão indo na casa dele. Isso já é um evento histórico na vida social dele. Mas aí chegam mais pessoas, e mais, e mais. E quando você percebe, aquela festa pequena já virou um evento que claramente não cabe mais dentro de um plano adolescente. Thomas começa a curtir a sensação. Pela primeira vez, ele não é invisível. Ele é o anfitrião, e isso sobe para a cabeça mais rápido que qualquer bebida da festa. A piscina lota, o quintal lota, a rua começa a lotar, vizinhos começam a olhar estranho, mas ninguém quer parar, porque agora já não é só uma festa, é um evento. E quando uma festa vira evento, ela deixa de ser controlável. Thomas percebe que existem pessoas ali que ele nunca viu na vida, tipo, nunca mesmo, mas agora já é tarde. E se ele parar, ele volta a ser invisível. Se continuar, bem, você já sabe que o título não é A Festa que Deu Tudo Certo. Existe um momento muito interessante aqui. Thomas olha ao redor, pessoas dançando, gente em cima de carros, bebida voando, a casa tremendo. E ele sorri, porque aquilo é o que ele sempre quis. Reconhecimento, popularidade, validação, mesmo que seja temporária. E é nesse ponto que ele toma a decisão silenciosa, que muda tudo. Ele não vai encerrar a festa, ele vai deixar rolar. E é aqui que o caos começa a dar os primeiros sinais reais, mas ainda não é nada comparado ao que está por vir. Confia.
A música fica mais alta. A multidão começa iguais a agir como multidão. Vidros começam a quebrar. Algumas discussões surgem e a casa começa a sofrer danos reais. Mas quando alguém sugere parar, Thomas hesita, porque desligar a música significa desligar a única noite em que ele foi relevante. E às vezes o medo de voltar ao anonimato é maior do que o medo das consequências. Só que o universo não costuma ser muito paciente com decisões ruins. E algo vai acontecer que vai transformar essa festa em algo completamente fora de controle. A partir desse ponto, a festa deixa de ser sobre Thomas. Ela ganha vida própria. A música já não é trilha sonora, é combustível. Cada batida parece autorizar mais uma decisão errada. A piscina já virou o campeonato olímpico de quem pula mais alto. O quintal parece um festival clandestino. E a rua... Bom, a rua já não pertence mais ao bairro. Ela pertence à festa. E Thomas ainda está ali, no meio disso tudo, com aquela mistura perigosa de medo e euforia. Porque o caos, quando ainda não explodiu na sua cara, parece liberdade. Agora a festa já ultrapassou o limite do problemática. Ela entrou oficialmente na categoria irresponsabilidade coletiva. Carros começam a sofrer danos. Pessoas sobem nos tetos. A rua vira pista de dança ou improvisada. Os vizinhos já não estão só irritados. Eles estão assustados. E quando o vizinho assustado liga para a polícia, você sabe que a contagem regressiva começou. Mas antes da polícia chegar, o universo decide jogar gasolina na fogueira. Literalmente. Do nada, como se tivesse saído de um delírio coletivo. Surge um cara com um lança-chamas. Sim, um lança-chamas, numa festa adolescente. E você poderia pensar, isso deve ser exagero, não é? E nesse momento, o filme cruza a linha do realismo adolescente e entra na dimensão como isso aconteceu tão rápido. O fogo sobe, um carro vira alvo, a multidão reage como multidão sempre reage. Em vez de fugir, eles vibram, gritam, filmam, como se fosse parte do espetáculo. E é aqui que a festa deixa de ser só irresponsável, ela vira perigosa. Agora ouvi uma confusão. Tem um segundo muito específico, antes das sirenes, antes da invasão, antes do helicóptero. Um segundo onde Thomas percebe que aquilo não é mais uma história engraçada para contar. Aquilo é problema real, consequência real. E o medo finalmente supera a euforia. Só que o caos não pede permissão, ele só acelera. E então as sirenes começam. A partir daqui, não é mais festa, é operação policial. Luzes vermelhas e azuis dominam a tela. Helicóptero iluminando o bairro como se fosse cena de filme de guerra. Pessoas correndo em todas as direções, gente pulando muros, outros simplesmente aceitando o destino. E Thomas, ele não está mais sorrindo, ele está em choque, porque a casa dele não é mais casa, é cenário de desastre. E o pior ainda nem aconteceu, porque o verdadeiro peso da noite não é a polícia, não é o fogo, não são os vizinhos. É o dia seguinte. Quando a polícia finalmente domina a situação, a festa não termina, ela colapsa. A multidão some quase tão rápido quanto apareceu. O som é desligado, o fogo é apagado, as luzes continuam piscando, mas agora o silêncio pesa. Thomas está parado no meio do que sobrou. E quando eu digo sobrou, eu estou sendo otimista, porque o quintal parece cenário de guerra, vidros por todo lado, carros destruídos, piscina imunda, móveis quebrados. A casa não foi bagunçada, ela foi devastada. E naquele momento não existe mais adrenalina, só realidade. O mais irônico de tudo, ele conseguiu o que queria. O nome dele circula, as pessoas falam sobre ele. Ele deixou de ser invisível, mas não existe manual dizendo como lidar com fama construída no caos, porque reconhecimento sem controle não é conquista, é acidente. E aqui o filme faz algo interessante. Ele não transforma Thomas em vilão, nem em herói. Ele mostra um adolescente que tomou uma decisão e deixou ela crescer além da capacidade dele de lidar. E isso é muito mais real do que parece. E aqui está a parte que mais dói. Nada daquilo parecia impossível enquanto estava acontecendo. Mas quando você olha depois, você percebe que cada pequeno passo já estava gritando: isso vai dar ruim. Só que ninguém queria ouvir.
E é por isso que o título não é exagero. Não foi só uma festa grande, não foi só uma noite agitada, foi um efeito dominó adolescente em escala máxima. Um garoto invisível tentando ser visto, um amigo impulsivo alimentando o fogo, uma multidão pronta para transformar qualquer espaço em espetáculo e uma casa que pagou o preço. No fim, Projeto X não é só sobre festa, é sobre limite, sobre consequência, sobre como a busca por aprovação pode escalar mais rápido do que a maturidade consegue acompanhar. E talvez essa seja a parte mais assustadora, porque no fundo, todo mundo já quis ser notado, mas nem todo mundo está preparado para o que acontece quando isso finalmente acontece. Vocês ouviram falar da festa escolar em Pasadena que virou um tumulto, não é? O cara queimou a casa dos pais inteira. Dá pra imaginar? Então, da próxima vez que seus pais viajarem e seu amigo disser, relaxa, vai ser só uma festinha. Talvez, só talvez, você lembre dessa história. Porque começar uma festa é fácil. O difícil é impedir que ela vire um caos. E aí, o que você achou desse episódio? Então, comenta aí embaixo que eu quero saber. Se esse vídeo te ajudou a ficar por dentro da história, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu pela companhia e até a próxima!